Seu sonho é escrever um livro? Pode ser ficção, não ficção, manuais técnicos, receitas culinárias ou qualquer gênero existente. Seja como for, livros são compilados estruturados de conhecimento. Não sabe por onde começar? Estude. Estudar sobre escrita aqui vale para regras tanto de ortografia e gramática quanto de linguagem literária. É imprescindível que todo bom autor seja bom leitor, e um dos muitos benefícios dessa prática é justamente despertar a criatividade. A posição de uma vírgula pode quebrar todo o ritmo da frase ou mesmo alterar o seu sentido. A falta de vírgulas pode deixar o leitor com absoluta falta de ar, asfixiando a história inteira. Tempos verbais errados. Como usar o quer que eu faço isso, ao invés de quer que eu faça isso, podem assassinar a imagem do autor perante o leitor. Imagem que sempre deve ser mantida no mais alto patamar pelo bem do enredo. O primeiro passo a dar na realização da escrita de uma obra literária é ser livre. Livre de todas as crenças, medos e inseguranças. Livre-se da síndrome do impostor. Acredite e coloque na sua cabeça que se tantas pessoas conseguem escrever um livro, você também consegue. Depois de encontrar a confiança necessária para continuar, chegou a hora de encontrar ideias de histórias para escrever. Isso é algo divertido e, mesmo depois de pensar por alto no que quer escrever, ainda tem muito que imaginar. É hora de fazer um bom brainstorming, pensar no máximo de ideias possíveis, anotar tudo o que puder. Se você souber desenhar, melhor ainda, aproveite essa habilidade para fazer rascunhos de suas personagens e cenários. Embora seja uma das etapas mais divertidas em todo o processo criativo, é também quando o livro está em seu estado mais frágil. Ele é apenas uma ideia. E se você deixar de acreditar nessa ideia, não vai ter motivação para escrever. Deixe qualquer preconceito de lado e aproveite a criatividade do momento, mesmo que as coisas mudem depois. Com o objetivo de ajudar na elaboração dos principais conceitos, responda questões como: para quem vai escrever? Por que criar essa história? O que ela tem de diferente das demais? Além de já definir o público, você pode construir a narrativa a partir dessas respostas. Assim, se você tiver uma história para contar, ótimo! Já é o primeiro passo para escrever um livro. Só não se esqueça que a estrada será longa e que ainda haverá muitos passos a serem dados. Muito bem, você já sabe o que quer escrever, e agora é hora de direcionar toda essa criatividade de maneira mais produtiva. Isso significa realizar atividades específicas que vão ajudar a evoluir sua história e preparar você para fazer um enredo incrível. Nem todo escritor gosta de planejar o enredo antes de escrever um livro, mas existem muitas vantagens em adotar esta etapa ao seu processo criativo. Quando você aprende como fazer um enredo bem planejado, menores são as chances de você se perder no meio da história, sofrer com bloqueios criativos e abandonar o projeto. Lembre-se dos diferentes formatos em que você pode escrever. Depois disso, pesquise sobre como são os comportamentos dos leitores em cada um dos gêneros e estude em cima do que decidir falar. Anote as cenas que você imagina em seu livro. Anote os principais eventos do enredo. Descreva seus protagonistas e antagonistas. Tente elaborar a partir daí. Construa as características psicológicas antes das físicas, pois assim você pode ter insights sobre como criar a narrativa. Não é aconselhado elaborar muitos personagens. Crie um ou dois marcantes, que serão lembrados durante todo o livro. Seus personagens precisam ser mais que nomes jogados no meio de uma história. Quando for criar os seus, assegure-se de dar a eles uma história que inclua tudo, de medos a motivações. Mesmo que parte dos traços de personalidade não encontrem espaço na narrativa em si, mantenha-os anotados para evitar que um determinado personagem haja de maneira incoerente com quem ele realmente for. Ok, agora é hora de escrever. Sem mais etapas de planejamento, você agora deve sentar em uma cadeira com a folha em branco na sua frente e começar a botar as palavras no papel ou tela. Estabeleça uma rotina de escrita, com um horário livre de pelo menos 1 hora dedicada a isso, ou tenha metas por páginas, se preferir. Alguns escritores recomendam que os rascunhos sejam escritos primeiro no papel, antes de passar para o computador, pois a praticidade em apagar algo escrito na tela pode ser um ponto sabotador. Para a próxima etapa, a da revisão e publicação, você pode contratar um editor profissional que ajudará a elevar o seu texto ao nível que seus leitores merecem. Se você tiver condições de investir nisso, não pense duas vezes. No entanto, contratar um profissional para editar seu livro não vai livrar você de todo o trabalho. É uma boa ideia revisar e editar seu próprio livro antes de enviar para um profissional.
E, mesmo após a avaliação do editor, você provavelmente terá que implementar as mudanças. Pense nisso como um investimento para melhorar o seu livro, e não para reduzir o seu esforço. Leve os seguintes pontos em consideração na hora de revisar. Divida a leitura e a revisão por capítulos. Tenha o rascunho do enredo guardado. Além de lhe guiar durante a escrita, você poderá usá-lo na hora de editar, confirmando se foi seguido de maneira coerente. Exclua passagens longas demais e que não dão em nada. Leia em voz alta. Aposte nas ferramentas de edição. É claro que durante a trajetória como escritor vão surgir dúvidas e você se sentirá solitário e inseguro. Mas é importante persistir, pois tudo é ajustável. Com o passar do tempo, você escreverá cada vez melhor. Agora é publicar de maneira independente ou encontrar uma editora. Boa sorte e bom trabalho!